Bom, então vamos fazer agora o exercício número 15 da página 55. Ele fala o seguinte: se eu tenho uma matriz, né, e faço a transposta dela, então a inversa dessa matriz é a mesma coisa de eu calcular a inversa da matriz A original e depois fazer a transposta dela, certo? Ou seja, né, mais uma vez, se eu pego a matriz, faço a transposta, a inversa dela é o mesmo que pegar a inversa da matriz original e depois fazer a transposta dessa inversa. Isso para qualquer matriz não singular A. Então vamos entender algumas coisas. O que é uma matriz, né? Uma matriz não singular A? Ela já fala para nós o seguinte, que A tem inversa. Tá? Então já tem uma propriedade que já nos diz isso. Então, se uma matriz não singular, então A tem inversa. Ou seja, A tem A menos 1 e isso aqui vai ser igual à identidade, né? Da mesma forma, A menos 1 multiplicado por A vai ser igual a identidade. Lembre do exercício anterior, tá? Temos os dois casos. Bom, então, como vamos proceder aqui nessa questão? Além disso aqui, existe uma outra propriedade, certo? Por isso que eu falo para vocês a importância de saber as propriedades para se chegar nos resultados. Existe uma outra propriedade que fala o seguinte: se eu pego a matriz A e multiplico por B e calculo a transposta, isso é o mesmo de pegar B transposta e multiplicar por A transposta. Certo? Então, é outra propriedade que nós vamos utilizar. A ideia dessa propriedade aqui, da demonstração dela, basicamente é porque você está fazendo uma multiplicação, trocando aqui, você fazia linha, coluna, né? Aqui você está fazendo, quando se faz a transposta, coluna por linha, né? Basicamente seria isso. Bom, mas voltando aqui à questão, né? O que nós temos aqui na questão, então? O que nós temos aqui na questão é que a transposta inversa dela é fazer a inversa de A, depois fazer a transposta dessa inversa. Então, como que... Bom, então, indo à prova aqui, a partir das propriedades que já, né, discutimos anteriormente, que serão necessárias, o que colocamos aqui partimos desse lado, tá? Porque a gente vai fazer uso das propriedades, né? Então, a questão da sacada. Então, pegamos aí A menos 1t e vamos multiplicar por AT. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar isso aqui, que está dentro do parênteses, de B, certo? E o A aqui eu vou chamar de A. Se você observar aqui, o que você tem aqui na propriedade? Você tem BT multiplicado por AT, certo? Então, BT multiplicado por AT. Isso, se eu pegar essa propriedade, o que me dá? Isso é a mesma coisa de, entre parênteses, A multiplicado por B, transposto. Então, A está aqui, multiplicado por B, mas quem que é o B? O B é o que está dentro do parênteses, é o A menos 1. Então, A multiplicado por A menos 1, que é a sua inversa, T, que é a transposta. Ou seja, o que é A multiplicado por A menos 1? A gente já viu, como A é não singular, certo? Significa que existe a inversa e, né, da propriedade inversa, a matriz pela inversa é igual à identidade, a inversa pela matriz é igual à identidade. Então, a matriz pela inversa é a identidade. Identidade transposta, mas identidade transposta é a própria identidade. Lembre-se que matriz transposta é linha vira, né? Então a linha da matriz vai virar a coluna na transposta. Essa linha vira essa coluna, essa linha vira essa coluna, certo? E na matriz identidade você não vai alterar ela quando você faz a transposta dela. Bom, o que vamos fazer agora é o outro passo, né? Aqui a gente colocou primeiro o A menos 1 multiplicado pelo A. Agora vamos fazer o contrário para verificar que tanto faz a ordem da multiplicação, o resultado é o mesmo, certo? Assim como foi feito no exercício anterior. Então, como queremos mostrar, né? Queremos verificar que a inversa de AT, certo? A inversa de AT é A menos 1t, certo? Seria a inversa de A transposta. Bom, então, como fizemos a primeira ida, né? Vamos fazer aqui agora a outra parte, em que nós temos aqui AT que multiplica A menos 1t, ou seja, a matriz pela a sua inversa tem que ser igual à identidade, né? Então, aplicando a propriedade aqui de transposta, vamos ter aqui, isso aqui eu vou chamar de B, isso aqui está entre
o parênteses eu vou chamar de A. Então, aqui vai ser o BT e o AT. Pela propriedade, o que acontece? A gente tem A, ou seja, A menos 1, que multiplica o B, que no caso aqui é o meu A. Que é o meu A. Isso transposto, certo? Bom, então, isso aqui, o que é? A inversa pela matriz é a identidade transposta, né? E aí a gente viu que a transposta da identidade é a própria identidade. Ou seja, né? Tanto faz eu pegar a matriz inversa e multiplicar pela A, ou a A pela inversa, considerando as transpostas, que o resultado é o mesmo. Logo, né, temos que a inversa da matriz transposta de A. O que é isso aqui? A inversa da matriz transposta de A é aquela primeira parte. É AT elevado a menos 1. É A menos 1T. Né? Como foi o que fizemos aqui. Ó. Pegamos a matriz AT, multiplicamos pela inversa e o resultado é a identidade.